Gente, se você tem 30 anos ou mais, como eu, você deve lembrar daqueles programas de humor dos anos 80 e 90. Eu tenho a lembrança de, acho que uns 3 ou 4, eu lembro do Agildo Ribeiro, lembro de uma série de programas do Chico Anísio e do Jô Soares. E mais recentemente eu lembro dos programas do Pânico. E quando a gente foca nesses programas e tenta encontrar os principais temas de piada, é claro, fica muito nítido, né? Se a gente se acorda e para e pensa assim, puxa, quais eram os principais temas, quais eram os principais assuntos abordados por eles? Mulheres, né? Até mesmo a objetificação do corpo feminino, tal e coisa, mulheres. Piadas a respeito de gays, piadas a respeito de nordestinos, piadas a respeito de pobres, piadas a respeito de negros. Parecia muito comum, né? Parecia que em nome da arte não havia problema fazer piada com a dor e com o sofrimento de determinadas populações, com a dor e com o sofrimento de determinados grupos aqui dentro do Brasil, né? Quando esses grupos começam a se emancipar, quando esses grupos começam a se organizar, eles têm acesso, eles têm a possibilidade de começar a mudar a lei do Brasil, né? E isso tudo começa a se tornar crime, o preconceito se torna crime, o racismo se torna crime, a misoginia se torna crime, né? Estamos caminhando aí para que a homofobia venha a se tornar crime. Toda forma de preconceito possa ser extinta da sociedade brasileira, ou pelo menos considerada o que de fato é, criminosa, né? Em razão do prejuízo que traz para todo mundo, né? Do prejuízo. É uma violência sem tamanho. Então, diante dessa situação, pessoal, quando a lei começa a mudar, esse pessoal aí que achava graça nessas piadas, nós, né, com 30 anos ou mais, muitos de nós, a gente, por força de lei, aprende a se calar. Aprende a se calar, né? Olha, não faz mais piada. Não faz mais piada, porque afinal de contas não é politicamente correto. E a gente se segura, muitos de nós se seguram nesse conceito do politicamente correto. Dentro do nosso coração a gente não mudou nada. A gente continua achando que mulher, negro, gay, nordestino, né, pobres são alvos das nossas piadas. Podem ser alvo das nossas piadas. A gente não vê mal nenhum. Não é verdade? Mas da porta para dentro, a gente realmente mantém os preconceitos. Mantém. Né? No recôncavo do nosso lar, no sigilo, no segredo das nossas paredes, a gente continua mantendo essa mesma atitude preconceituosa, misógina, racista, etc. Mas da boca para fora, em locais públicos, pelo menos, a gente silencia. Não porque a gente tenha compreensão da violência dos preconceitos, mas simplesmente para que não nos tornássemos politicamente incorretos. Mas para nossa sorte, pessoal, essas gerações novas que estão chegando, os nossos filhos e os nossos netos, tiveram a oportunidade de perceber, né, e de se dar conta do tamanho da violência que é a atitude de preconceito, a atitude do preconceito contra a mulher, a atitude de preconceito contra os homossexuais, contra os negros, contra os pobres. E a gente teve uma mudança de pensamento aí na nossa sociedade por um bom tempo, né? Um crescimento, não uma mudança definitiva, né? Mas nós tivemos muitos avanços, né? Uma atitude progressista parecia estar tomando conta das nossas mentalidades. A gente, mesmo que por força de lei, passou a respeitar. E não só respeitar, mas a gente passou a entender o que de fato motivava a nossa legislação. Com o avanço desse conservadorismo esquisito que a gente tem por aí, né,
a gente tem retroagido violentamente em relação a isso. É só a gente dar uma olhadinha nas condenações que o Danilo Gentili sofreu nos últimos dias, nos últimos tempos, período aí, né? É claro isso, né? E parece que as pessoas se sentem, puxa, agora eu posso, né? Agora eu posso fazer piada com mulher de novo, agora eu posso fazer piada com gay de novo. Não, você não pode, isso é crime. Até eu tive o desprazer de assistir um trechinho de uma live, não sei se foi ontem ou antes de ontem, em que se debochava de uma determinada pessoa em razão do nome da cidade em que essa pessoa reside. Até uma amiga, colega de canal aí, sofreu esse tipo de preconceito, sofreu esse tipo de violência, né? Como se o nome da cidade em que ela reside tivesse alguma implicação no seu caráter ou na sua maneira de agir. Não tem, não tem. Por mais que muitas vezes a gente não perceba esse tipo de violência, essa atitude criminosa, é importante que a gente comece a se atentar. Não porque é politicamente incorreto, nada disso, mas porque todos nós somos absolutamente iguais. E é fundamental que todos nós possamos lutar pela igualdade de oportunidades. É uma coisa muito comum a gente ver. É claro, o YouTube tem substituído a televisão, etc. Então a gente tem que prestar mais atenção. Não é porque um determinado grupo de pessoas teve a oportunidade de nascer e crescer numa cidade grande, numa cidade que fala bonito, que tem um sotaque interessante, que tem um jeitão, que tem a possibilidade de se vestir bem, a um baixo custo, tem a oportunidade de estudar nas melhores escolas, de falar idiomas, de viver e acontecer, que as pessoas do resto desse Brasil, que não tiveram uma oportunidade, são menos. Nós não somos menos. Essa atitude xenofóbica, essa ação de xenofobia, começou a ganhar força nos últimos dias e a gente não tem percebido. Essa árvore da xenofobia tem começado a se desenvolver. Se você procurar o conceito de xenofobia, você vê lá aversão, horror, temor injustificado de um determinado grupo étnico ou de pessoas de uma determinada região. Aquele discurso do antigamente, o Sul sustenta o Nordeste do Brasil. É baiano, não trabalha. Sabe? Entende isso, mora no interior de Minas Gerais, é ignorante, sabe? Puxa vida, gente. Eu acho que é hora da gente começar a superar isso. E ao invés de aplaudir esse tipo de discurso, é importante que a gente possa lutar, se posicionar para que todas as pessoas do Brasil tenham as mesmas oportunidades que você, que se sente no direito de criticar as demais regiões do país. Eu gostaria muito de poder morar num lugar em que meus filhos tivessem a oportunidade de estudar. Eu gostaria muito de poder morar num lugar em que eu pudesse sair da minha casa e pisar num asfalto. Para algumas pessoas isso é muito comum, para mim não é. Gostaria muito de poder morar num lugar em que eu tivesse um sistema de transporte público e não precisasse nem sequer ter carro e veículo. Sabe? Muitas vezes a gente ataca as pessoas com um preconceito, com um veneno tão grande, a gente não se dá conta que às vezes a gente tem a oportunidade de sair na porta da nossa casa e pegar um ônibus. Mas pessoas como eu e como outras não têm. Eu não tenho transporte público. Eu não tenho acesso a asfalto na frente da minha casa. Não tenho boas universidades para que os meus filhos possam estudar. E isso não faz de mim menos que você. Eu não tive a oportunidade de aprender vários idiomas. Eu não tive a oportunidade de dar certo na minha vida, como muitos de vocês têm apregoado. Tá? Então vamos usar a nossa energia, vamos usar a nossa popularidade, por menor ou por maior que seja,
não para criticar, não para caracterizar uma pessoa pelo lugar em que ela vive, mas para lutar por oportunidade para todo e qualquer brasileiro, tá? É isso aí, pessoal. Tchau.